Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Fenômeno, a Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25, na net das organizações Arnon de Mello. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos, eu e você e eu, até às 9 horas da manhã, não, até o meio-dia. Às 9 nós ficamos de 7 às 9 na Rádio Gazeta, mas aqui nós ficaremos até o meio-dia com as notícias quentíssimas que aconteceram durante o final de semana, durante esta manhã ou a qualquer momento vão virar manchetes aqui no Fenômeno, a Vez do Povo. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E hoje, segunda-feira, dia 28 de março de 2016, tá bom? Sem perder tempo, como é que foi a sua Semana Santa? Como é que foi o seu final de semana? Foi tranquilo? De confraternização? Foi tranquilo? Foi favorável? Segundo nosso querido Josiel, a situação não estava muito boa. O que ele fez? Para enganar o menino, que não podia comprar o ovo 30, 40 reais, ele sabe uma coisa? Vamos para um shopping. Shopping comprou 3 sorvetes de chocolate, tirou uma foto e disse, essa é a minha Páscoa. Muito bem, José, é assim que se faz, usando a criatividade. O importante é que você estava com a sua família juntos daí, junto da sua família, abraçando, beijando, com carinho. Essa que é a melhor coisa, o ovo, o presente, tudo isso são consequências. E é uma questão mais que de comércio, né? Enfim, capitalista. Na verdade, a melhor Páscoa do mundo é aquela que você ressuscita, não é? os bons hábitos, né? De respeitar o próximo, de refletir em tudo que fez, estar junto com a família, que isso que é muito legal. E foi isso que eu fiz esse final de semana, junto com a minha esposa, os meus 2 filhos, os meus tios, os primos, né? Primos que estão longe, vieram, todos juntos, né? Para a gente se divertir, brincar, confraternizar, enfim, relembrar os bons momentos, não é? Muito legal. Teve o Mata-Ajuda também, foi muito legal, teve o Mata-Ajudas e tal. Aquela brincadeira dos meninos ali e tal, mas sem incitar a violência, apenas como uma brincadeira de reflexão, contando a história, né? Mas foi muito legal, essa junção, essa união e confraternização da família com muita alegria, tá bom? E olha, sem perder tempo, vamos direto às manchetes de hoje aqui do Fenômeno. Olha, uma obra lá no bairro do Farol deixa o trânsito congestionado em toda a região, próxima ali à Praça Sergipe. Nós vamos trazer os detalhes aqui. E o Coronel Lima Júnior é empossado como novo secretário de Segurança Pública em solenidade no Palácio República dos Palmares. Eu entrevistei o Coronel Lima Júnior hoje, né, o secretário de Segurança, hoje lá na Rádio Gazeta, no nosso programa, o Fenômeno também, Gazeta Amanhã, tá? Beneficiários do programa Bolsa Família agora podem receber o seu benefício direto em sua conta poupança. As mudanças começaram neste mês de março. Nós vamos trazer os detalhes aqui para vocês, tá bom? Já aqui em nossos estúdios, nós vamos conversar com o pediatra Dr. Álvaro Machado sobre as viroses e alergias que atingem as crianças nessa mudança constante de tempo. E também perguntar alguns detalhes sobre essa gripe que supostamente estaria vindo com força total, voltando e antecipadamente, que é a H1N1, né? Enfim, vamos saber os detalhes com o Dr. Álvaro Machado, que é pediatra, estará conosco aqui ao vivo, e você pode fazer suas perguntas também aqui ao nosso entrevistado no 3377-9097. Com essas manchetes e muito mais, o Fenômeno, a Vez do Povo, está no ar. Fenômeno está de volta. Muito bem, o Fenômeno, a Vez do Povo, está de volta. Muito bem, obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado também por sempre, todos os dias, nos deixar entrar em sua casa todos os dias. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E olha, vocês podem continuar entrando em contato, né? Um abraço para minha amiga Lu, né? Beijo, minha amiga Lu. Vem cá, Lu, para dar um abraço para você ao vivo aqui. Vem cá. Quer não? Quer não. A Lu é nossa companheira. Quer não, Lu, para dar um beijo você no ao vivo aqui? Muito bem. A Lu é que está sempre... Beijo para você, minha princesa. A Lu é nossa companheira aqui do cafezinho, da limpeza. É muito legal. Eu gosto muito da Lu. A Lu tem um carinho muito grande por ela. Sempre simpática, rindo, feliz da vida. Um grande exemplo, tá?
Olha, entre em contato com a nossa produção para você também passar suas informações, suas queixas, denúncias, críticas construtivas, também trazer informações com fotos, com vídeos, através do nosso WhatsApp, 981079872. Esse é o nosso telefone para você entrar em contato conosco. Se você preferir, você pode também entrar em contato através do 3377-9097, que é o telefone do povo. Você liga 3377-9097 e vai falar direto com a gente aqui ao vivo, se quiser, e fazer perguntas aos nossos entrevistados também, tá bom? Se você preferir, você pode também ser o Repórter Cidadão, baixando o aplicativo Skype, colocando TV Mar, tá? E já pode entrar em contato conosco e ser o nosso Repórter Cidadão em qualquer lugar que você esteja. Se você também preferir, pode assistir a gente através do celular, em qualquer lugar que você esteja. Baixe o aplicativo TV Mar e aí você vai poder assistir a toda a nossa programação, inclusive o nosso fenômeno A Vez do Povo, tá bom? Tudo isso porque, afinal de contas, este programa é feito para você, por você e com você. Por isso, sejam bem-vindos sempre e boa sorte. E, gente, olha, sem perder tempo, direto à notícia. Um taxista de 62 anos foi assassinado a tiros. Isso aconteceu na madrugada de ontem, né? Na madrugada de hoje, de domingo para segunda-feira, no Pontal da Barra. O corpo dele foi encontrado em um terreno baldio por volta da meia-noite, após denúncias de populares. A vítima foi identificada como Cícero Mariano, de 62 anos, e a principal suspeita para o crime é o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que o veículo da vítima, né, do taxista, foi levado pelos criminosos após a ação. Cícero Mariano foi morto, inclusive, com 5 disparos de arma de fogo que atingiram o tórax, 4 deles, e a sua mão, a mão do taxista, né? O corpo está no Instituto Médico Legal, onde será liberado na manhã de hoje para sepultamento. As informações são bastante desencontradas. O que aconteceu? Foi ali por trás da Braskem, por ali, aquele local que é bastante perigoso, né? Perigosíssimo. Se fosse no horário da manhã, ele estivesse passando por ali, tudo bem. Mas as informações de algumas pessoas que viram o táxi parado naquele local, não se sabe realmente o que aconteceu. Ou se ele foi rendido em outro local, alguém deve ter feito um pedido para fazer uma corrida com ele e deve ter depois, enfim, dito que era um assalto, né? Dado a voz de assalto e pedido para que ele fosse até aquele local, onde lá ele foi executado. Mas os motivos não se sabe. Os moradores da região, ao perceber o táxi parado durante muito tempo lá, ligaram para a polícia achando estranho, né, o carro parado ali. Aí foi através disso que a polícia começou a fazer o cerco. Depois o táxi acabou sendo levado e o corpo dele foi encontrado já sem vida, né? Não se sabe se execução ou se realmente latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A polícia vai investigar o que é que realmente aconteceu e quais os reais motivos desse assassino ou desses assassinos. Enfim, uma pena, mais um guerreiro da Bandeira 2 que se vai, né? Uma pena, de forma violenta, né? Olha, uma ação integrada das forças policiais apreenderam 2 menores acusados de assaltar um coletivo da empresa Real Alagoas, que faziam, inclusive, a linha Gama Lins Ponta Verde. Segundo informações da polícia, agentes da Civil e também da PM estavam no complexo de delegacias especializadas para a confecção de um termo circunstanciado de ocorrência, quando acabaram sendo surpreendidos por gritos de socorro. Ao sair do COD, em Mangabeiras, eles viram que os passageiros do ônibus estavam sendo assaltados. Os criminosos acabaram fugindo em direção ao supermercado, quando os policiais iniciaram as buscas e acabaram conseguindo detê-los. Os 2 capturados eram os menores MRLS, de 14 anos, e ETLA, de 17 anos, que a gente não pode dizer o nome, somente as iniciais, para preservar. Com eles foram recuperados todo o dinheiro, celulares e outros objetos subtraídos durante o assalto. Um terceiro envolvido, esse conseguiu fugir para outro lado e esse não foi capturado. E é mais uma vez uma lei que, assim, olha, sinceramente, devia dizer o nome, sabe? Até porque, olha, isso não vai mudar de jeito nenhum, não preservando o jovem para que ele possa se recuperar, sabe? Eu acho que não é por aí, enfim. Mas não, quem sou eu para mudar essa legislação a nível nacional e toda essa confusão, enfim. 2 menores, né? Um de 14 e um de 17 anos, causando maior terror dentro de um coletivo, dentro de um ônibus, trabalhadores que acabaram gritando socorro
quando o ônibus passou próximo do COD ali, o antigo Jácala, né? O complexo de delegacias especializadas no bairro da Mangabeiras, vizinho ali ao supermercado Extra, né? E aí os policiais ouviram os gritos de socorro, foram até lá e perceberam que eram jovens, esses dois menores que estavam aterrorizando os trabalhadores. Uma pena. Olha, o feriado da Semana Santa foi de alerta em relação à violência contra menores. A polícia registrou 2 casos, inclusive de crianças vítimas de tentativa de violência sexual. Apenas no domingo, né, no primeiro caso registrado na Serraria, o agressor, um homem de 39 anos, teria tentado violentar a própria sobrinha de apenas 4 anos. Familiares da menina apresentaram roupas sujas de sangue e acabaram atestando o crime. Ele acabou sendo conduzido para a central de flagrantes, onde foi autuado por tentativa de estupro, tentativa de homicídio e lesão corporal. Falei, eu vou me privar de não me exceder, de não dizer o que eu estou com vontade de dizer, sabe, a esse vagabundo sem vergonha de 39 anos, que sabe que devia estar procurando um lavado de roupa em vez de estar tentando estuprar e fazer sexo com a garota de 4 anos, porque eu estou com a voz que não está legal. Todo mundo pensa nesse momento de gripe, de dor de cabeça. Eu vou me preservar, tá? Porque senão eu vou ficar exaltado, nervoso. Amanhã eu não vou capaz de eu nem vir trabalhar, né? Então eu vou ficar quieto, tá? Mas isso não adianta muito não, porque o ódio continua por dentro. A raiva de um vagabundo desse, safado, que faz isso com a menina de 4 anos, continua. Às vezes eu não sei se é melhor botar pra fora ou se é guardar. Mas eu vou me preservar, vou guardar. O outro caso aconteceu no bairro do Clima Bom. Um homem foi denunciado por manter relações sexuais com um adolescente de 13 anos. O acusado foi levado para a central de flagrantes e foi autuado por estupro de vulnerável. Os crimes serão investigados pela Delegacia Especializada em Crimes contra a Criança e Adolescente. Olha, eu sinceramente, se essas pessoas estivessem numa ilha deserta e só tivessem essas pessoas, não era justo, ainda não era aceitável, mas aí era, pelo menos, a gente conseguiria, pelo menos, tentar entender. Mas olha, gente, a cidade cheia de gente, cheia de mulher aí, doida pra amar. Doida pra amar por R$5, por nada. Você vê nos blocos do carnaval, tem mulher que beija 70 pessoas, 50 pessoas, beija 2 ao mesmo tempo. Tá todo mundo doido aí, querendo fazer um monte de coisa. Pra que fazer isso com menores, gente? Que tara é essa? Que necessidade ridícula é essa? Poxa vida. Espero que reflitam muito. E que na cadeia, onde vocês forem, ou na delegacia, onde vocês estiverem, onde vocês vagabundos estiverem, fiquem prestando atenção que lá dentro, os próprios bandidos, no código deles, eles não aceitam estuprador e tratam com uma maravilha lá dentro. Tratam uma maravilha as pessoas quando são presas e que eles descobrem que são pessoas que são estupradores, principalmente de menor. Olha, o vídeo monitoramento da segurança pública conseguiu identificar e ajudou a prender na madrugada de sábado um suspeito de tráfico de drogas. Segundo a assessoria de comunicação da segurança pública, uma movimentação ao lado de uma casa de shows aqui na Jatiuca despertou a atenção do operador do vídeo monitoramento. Imediatamente, ele acionou as equipes da Oplit que foram até o local onde uma ação criminosa foi constatada. Felipe da Silva, de 19 anos, comercializava maconha e crack. E a polícia ainda encontrou com o acusado bombinhas de maconha e também as pedrinhas de crack. O jovem foi levado para o complexo de delegacias, onde foi autuado por tráfico de entorpecentes. Quer dizer, ele fica próximo à casa de shows para ali aliciar os jovens, né, as pessoas que saem da festa e tal, ou vender para quem já é usuário mesmo e vai para a festa mesmo já doidão, antes compra, quando sai compra de novo. Então ele estava ali porque existe o comércio ali. Ele não está ali porque está tentando achar, alguém deve estar comprando ali. Aí o vídeo monitoramento começou a se achar estranho a movimentação de carros, motos e pessoas indo ali, aquela compra rápida, um olhando pro outro e tá botando no bolso, aquela coisa. Aí eu, opa, pegou a câmerazinha de vídeo monitoramento, que é muito moderna, foi lá que
Entendeu? Vamos fazer a câmera de vídeo monitoramento aqui. Nessa daqui. Vamos lá. Vamos supor que eu esteja comercializando droga. Aí a câmera está longe. E eu estou aqui. Olha a câmera chegando aqui em mim, ó. A câmera de vídeo monitoramento. Pronto. Aí o vídeo monitoramento pegou o cara aqui no flagra. Quando pegou no flagra, resultado. Ligou para o Alplit, né? Atenção, patrulha aí, tal, beleza. Atenção aí, o cara suspeito na rua tal, da Jatiuca, em tal lugar, lá. Copiei. Tô chegando lá, copiei. A sirenezinha já veio com tudo, pá! Prendeu o vigaristinha que estava lá destruindo as famílias, né? Destruindo a vida dos jovens. Preso. Parabéns à polícia. Por isso que o vídeo monitoramento é muito importante, porque você com esse contato direto com as viaturas que estão circulando pela cidade. Parabéns à polícia. E olha, o homem foi preso em flagrante durante uma tentativa de homicídio no centro da cidade, lá de Teotônio Vilela, no final de semana. Segundo a própria polícia, Cícero Mano da Silva, isso é? Cícero Mandu da Silva, de 54 anos, ele foi preso, inclusive, por militares e agentes da Guarda Civil durante uma tentativa de homicídio. Olha ele aí, ó. Agora botaram ali, parece que ele é guarda municipal, mas não é não, viu, gente? Aí, deixa eu explicar. Como ele foi detido pela Guarda Municipal, aí a Guarda Municipal colocou a marca da Guarda Municipal para provar que ele, porque aí quando a produção olhou aqui agora, sei que ele é Guarda Municipal. Não é Guarda Municipal. A Guarda Municipal acabou detendo esse senhor, né? Que é o seu Cícero, né? Mandu da Silva, de 54 anos, e aí colocou essa marca da Guarda Municipal para provar que a Guarda Municipal foi ela que acabou prendendo esse rapaz. Ele é acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra o próprio cunhado. O disparo acabou não atingindo a vítima e as informações dão conta ainda que a vítima tentou fugir pelos fundos da residência no momento que a guarnição chegou ao local do crime, mas acabou sendo preso em flagrante. Com o acusado, a polícia encontrou um revólver calibre 38. Com raiva do cunhado, disse: eu vou matá-lo. Já pensou se todo mundo tivesse raiva do cunhado e matasse? Não ia ter mais cunhado em lugar nenhum do mundo, né? Aí o seu Madu ficou... O Cícero Mandu ficou nervoso por algum motivo, ninguém sabe o que aconteceu, e aí meteu bala pra cima na cidade e ficou no desespero aí. Olha aí, pois é. Agora, lembrando, gente, que isso aqui a Guarda Municipal colocou na foto, que é para poder saber que ele foi detido, porque estava atirando em via pública, e foi a Guarda Municipal que o prendeu. Mas ele não é Guarda Municipal, não tem nada a ver com Guarda Municipal. Seu Mandu, juízo, companheiro, vá lá, vá. Isso, juízo, viu? 54 anos, deve ter tomado uma também, enfim. Esse problema de família não é fácil. Chega domingo de Páscoa, faz aquela peixada, aquele negócio gostoso. Mas quando começa a juntar a família e tem alguém problemático, tomando todas, começa. E aí? Tá lembrado que você me emprestou o dinheiro? Eu? Já lhe paguei. Quando? Pagou. Quem paga a tua comida sou eu, rapaz. Esse rapaz tá passando a minha cara na frente da minha mulher. E a mulher, rapaz, sua mulher é minha irmã, é nada, derruba o peixada, derruba tudo. E aquela confusão, e puxa o cabelo, aí é tira, a mãe grita: meu Deus, acabou minha festa, meus filhos. Aquela liga, aquela confusão, e derruba. É o menino chorando, pronto, resultado, o domingo tá perdido. Tem uma música que diz assim: domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber, né? Enfim, que é do Zé Ramalho. Pronto, é esse caso aí. Olha, 3 homens armados roubaram 60 mil reais de um posto de combustível localizado na rodovia L-110, lá na cidade de Arapiraca. De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares, um vigia informou que os criminosos anunciaram o roubo e acabaram arrombando, inclusive, a porta do estabelecimento. Foram roubados, além dessa quantia em dinheiro, que foi os 60 mil reais, também roubaram um notebook. A Polícia Militar informou que os homens ainda não foram identificados e que fugiram após cometer o crime. Claro, ia ficar lá, tem que fugir, né? Eles fugiram após o crime, né? Eles fugiram após o crime. Lógico. Você já viu algum ladrão roubar e ficar? Olha, polícia, tudo bom, eu fiquei para avisar vocês que eu estou levando notebook, 60 mil, e
um revólver aqui, tá bom? Um abraço. Beijo, tchau. Ai, claro que vai fugir, né? Ninguém vai ficar lá. Marginal não fica, foge. E, gente, olha, a madrugada de domingo foi de pânico entre os clientes e funcionários de um espetinho famoso na parte alta da cidade, que é o Espetinho da Maria, na Serraria, durante uma tentativa de homicídio. E por muito pouco não causou uma tragédia maior, viu, gente? Olha, a sequência de terror começou após um cliente, visivelmente, segundo testemunhas de pessoas que estavam no local, estão vendo as imagens dele aí, é o momento em que ele chega à central de flagrantes, né? Esse é o momento em que ele chega até a central de flagrantes. Ele é identificado como Eromir Oliveira dos Santos, não é? Olha aí, ele agora está calmo, está tranquilo, com a polícia levando ele, inclusive, para ser preso. Mas o que acontece? Ele, visivelmente embriagado nesse churrasquinho famoso, churrasquinho da Maria, causou vários problemas. E foi advertido várias vezes pelos seguranças desse churrasquinho, desse estabelecimento, não é? Para com isso, rapaz, maneira isso, nós vamos ter que colocar você para fora. E ele continuou, segundo informações. E aí, na quarta vez, ninguém aguentou mais e aí ele foi colocado para fora pelos seguranças. Ele não ficou feliz por ter sido colocado para fora, pegou o seu veículo, um Fiesta prata de placa NMK 1876, deu ré e colocou o veículo por cima de todos os clientes que estavam na área externa do bar. No primeiro momento, ele acabou atingindo um veículo que estava estacionado na região, que não tinha nada a ver com a história. E ainda descontrolado, ele retornou a agir e colocou novamente o veículo por cima da calçada e acabou atropelando um garçom conhecido como Almir. Não sei se a gente tem essas imagens. Tem as imagens aí do acidente? Vamos tentar. Olha, esse aí foi o carro que foi atingido. O Fiesta foi atingido por ele quando ele deu a ré e jogou o carro por cima dos clientes que estavam na parte externa do bar. Olha aí, o carro todo arrebentado. Não é? Entendi. Não tem o vídeo. Não tem o vídeo dele ele atropelando o motor. O Gazeta Web deve ter aí. Será que o Gazeta Web deve ter? Se tiver, vamos mostrar ele. Mas foi enviado, inclusive. Eu recebi esse vídeo, que é o vídeo que ele passa primeiro, ele assusta todos os moradores, todos os clientes daquele local. Quando ele bate nos carros, inclusive, né? As pessoas correm. Depois ele passa em alta velocidade, dando um fino, inclusive, nas cadeiras que estavam nas calçadas. Os seguranças correm para tentar saber o que está acontecendo. Depois ele volta e tem um garçom correndo perto das cadeiras e ele passa numa velocidade violenta e é aí onde ele acaba atropelando este garçom. Tá? Ele acabou atingindo esse Fiesta branco que nós mostramos agora há pouco e esse criminoso acabou fugindo do local e acabou sendo preso em um apartamento lá no conjunto José Tenório. Segundo informações, o garçom que foi atropelado, que é o Almir, se encontra em um estado estável, né? No momento parecia que estava grave, mas ele está num estágio normal, tranquilo, estável, está se estabilizando, né? Ele parece que teve uma fratura no fêmur, né, e está se recuperando. Já o Eromir Oliveira foi preso em flagrante por aqueles que vocês viram aí sendo conduzido para a central de flagrantes, onde nós mostramos agora há pouco. Vamos tentar ver se a gente traz o vídeo para que vocês possam acompanhar o momento em que ele passa pelo local aí com uma velocidade, gente, que é um local que, além do trânsito ser bastante complicado aí, ficam muitas pessoas das calçadas, nas ruas, para lá, para cá e tal, e ele tentou atropelar e chega, inclusive, no segundo momento em que ele atropela o garçom, a derrubar algumas cadeiras que estão mais próximas do final da calçada, né? As pessoas correm desesperadas, mas enfim, e depois ele atropela, que você percebe, quando conseguimos a imagem, vou mostrar para vocês, o momento em que o garçom sai correndo. Não sei porque o garçom não foi para a calçada, né? Porque o garçom devia ter pulado para a calçada, porque ele não ia, como ele podia até subir a calçada, mas como a calçada é alta, o carro ia perder força, né? Mas na hora ninguém sabe, o garçom sai correndo na rua e ele atrás ali, passa. Ou talvez o garçom não imaginou nunca que ele passasse, né, para atropelá-lo, né? Eu sempre digo, ninguém atropela ninguém de propósito, não está sendo um caso desse que a pessoa está completamente fora da realidade. Essa que é a verdade, né? Vamos tentar ver se a gente consegue esse vídeo, né? E esse vídeo, eu até mandei esse vídeo aqui, nós recebemos esse vídeo na produção, não sei se foi enviado aqui, diretor, não foi não. Vamos tentar ver se a gente consegue trazer esse vídeo para a gente mostrar. Não sei se dá para a gente tentar aqui
que for mais rápido, a gente coloca aqui para a gente tentar mostrar para vocês. No WhatsApp não sei se vai dar para abrir, porque 600 mensagens, aí não há cristão que aguenta aqui para poder... Enfim, não sei se vai dar. Não vai dar não, porque tem gente que começa a ligar, começa a falar. Você vê se você tem essas imagens aí, o Josiel? Não consegue não colocar no Gazeta Web. Eu acho que no Gazeta Web, se você abrir o Gazeta Web, deve ter, diretor. No Gazeta Web mostra, inclusive, as imagens dele. Deve ter aí. No próprio Gazeta Web deve ter. Deixa eu ver se a gente acha aqui no nosso querido Gazeta Web. Porque ele também vai se atualizando toda hora. Não sei se vai estar aqui. Pelo menos aqui na manchete ainda não. Mas estava, né? Mas estava. Nesse exato momento, não. Se estiver aí onde nas mais lidas, enfim e tal. Não sei se tem aí. Notícias, crianças, agentes, enfim. Estamos tentando, ao vivo é assim mesmo, para a gente poder conseguir mostrar para vocês, né? Deveria estar aí na edição, né? Porque a gente tinha isso aí, inclusive. Consegue aqui ao vivo mesmo, tentando aí, ó. Espetinho e tal. 4 pessoas, não tá aí, né? Não tem. Não dá pra gente encontrar. Acho que não vai dar, não vai ter como a gente encontrar, não. A gente não tá conseguindo acessar. Uma pena que a gente queria mostrar os detalhes aí, né? Tem aí? Você tem aí? Está tentando conseguir? Porque o nosso WhatsApp aqui, todo mundo fica o tempo inteiro, aí é bastante complicado, não dá. Mas, enfim, a imagem mostra nitidamente o momento em que ele pega o carro e joga, inclusive, em cima, não é? Em cima dos garçons. Acabou de mandar agora, pronto, ok, então tá bom. Era para ter mandado mais logo, rapidinho, para a gente poder mostrar aqui, para a gente não perder tempo. Mas enfim, vamos lá. Nós estamos agora já recebendo aqui a imagem, o nosso amigo Marcinho já mandou para a gente mostrar para vocês o vídeo. Pronto, esse vídeo aí, olha só. Esse momento ele já foi posto para fora, ele bate no carro, olha, é o momento que as pessoas já se assustam com a pancada, porque ele já bateu no carro que estava lá, o Fiesta branco, olha, as pessoas correm e ele passa em alta velocidade, já louco, olha lá, olha, deu a ré, bateu no carro, olha o carro piscando lá atrás, olha ele agora, tentando botar por cima da calçada, corre, pronto. Os seguranças estão vindo aí, ó, vão atrás dele para saber o que está acontecendo, porque ele continua em alta velocidade nessa pista e ele volta depois, olha aí, o segurança, o primeiro corre, o outro em seguida corre atrás. Ele dá um cavalo de pau lá na frente e volta em alta velocidade. Os garçons se assustam, inclusive, quando ele passa correndo, ó, com medo que ele jogasse aí. Olha lá, olha o garçom correndo na frente, olha lá. E aí essa é a hora que ele pega o garçom. Olha aí, essa é a hora em que ele atropela o garçom, o segurança sai desesperado para socorrer. As pessoas correm também para tentar socorrer o garçom. E esse é o momento em que ele acaba atropelando o garçom Almir, né, que vinha correndo na rua. Pode voltar mais, diretor, um pouquinho, somente essa parte. Olha, as pessoas tentam... tem muita gente gritando, nervosa, tem gente que está saindo do local. Olha aí, o momento que ele volta, o garçom correndo na frente. Olha o garçom correndo, olha lá na frente, olha lá. E aí ele vai para cima do garçom mesmo. Ele derruba as mesas, que ele passa colado na calçada. Ele derruba as mesas e atinge o garçom correndo. O garçom estava correndo na rua por algum motivo. Olha lá. Vamos ver de novo, ó. Olha lá. Vê uma pessoa correndo na rua, olha. Olha o garçom correndo. Olha ele agora, ó. Atropelou. Derrubou. Olha o garçom, o outro bota a mão na cabeça. Meu Deus do céu. E saem os colegas desesperados com a mão na cabeça. Meu Deus do céu, ele matou o meu amigo, olha lá. Olha lá, de novo. Ele volta em alta velocidade, batendo nas mesas. Olha o momento que os garçons correm com medo. Ó, o garçom correndo na frente, lá de preto, ó. E ele atropela. Um absurdo, né? Enfim, está preso, né? Por enquanto tentou se refugiar na casa, me parece que do sogro, da sogra, enfim, mas a polícia acabou prendendo e nós vimos agora há pouco ele sendo levado para a Central de Flagrantes 1 no bairro do Farol, onde vai responder por tentativa de homicídio, né? E danos também aí a vários, ao estabelecimento comercial, ao rapaz, enfim, uma série de situações, né? Olha, ele passa em alta velocidade de volta, né? As pessoas ficam sem entender, porque ele bate, inclusive, aquela luz piscando lá atrás no finalzinho. Pronto.
Esse aí, ele sai do estabelecimento, quando ele é posto para fora, ele dá uma ré e bate no carro que está atrás do carro dele, ó. Ele dá uma ré e bate. Pá! Ó, bateu. Viu lá? Aí dispara o alarme do carro branco e ele dá ré e vem com tudo para cima do povo. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo, ó? Lá na frente ele faz a volta e vem também com tudo para cima do bar. E o garçom vem correndo na frente, tentando fugir dele e acaba sendo atropelado. Prestem atenção nessa hora agora, ó. Ele volta em alta velocidade, os garçons que estão na calçada aí se assustam com eles, ó, recuam. Olha, ele voltou, ele vai voltar, corre, e o garçom correndo na frente. Olha lá, ele vai derrubando as mesas e acaba passando por cima, atropelando o garçom Almir, que teve uma fratura no fêmur, não é? Está estável, não corre risco de morte, mas está se recuperando. E o próprio Espetinho disse que está dando toda a atenção, porque lá é uma família, o que espera, que fez uma carta, inclusive, divulgando nas redes sociais, dizendo que o que espera é que seja aí efetivamente feito o maior rigor da lei para essa pessoa desequilibrada completamente, né? Graças a Deus o garçom está podendo contar a história, mas podia ter matado o garçom e ter matado outras pessoas também. Continuo dizendo, não sabe beber, ou para de beber, ou bebe numa jaula. Não dá para beber desse jeito aí, viu? Olha lá, olha a loucura. Ele atropela o rapaz com tudo. Enfim, muito bem, diretor. Muito obrigado mesmo. E olha, atenção motoristas que seguem em direção ao centro da cidade pelo bairro do Farol, né? Ou vamos para o intervalo, meu querido diretor? Vamos para o intervalo comercial, né? Depois dessas cenas, as cenas são terríveis, os telefones aqui não param, querendo saber detalhes, só para avisar que o garçom, o Almir, está bem. Apenas uma fratura, parece que no braço, na mão e na perna, no fêmur, né? Ou uma fratura grave no fêmur. Mas está bem, fora de perigo, está no HGE e o próprio Espetinho da Maria está tentando transferi-lo para um hospital particular. Estão dando toda a assistência, toda a atenção, que é, logicamente, que a gente esperaria que fizessem mesmo. A gente torce que o garçom volte à tranquilidade aí, toque a sua vida para frente e que essa pessoa, o rapaz que fez essa loucura aí, não é? Que reflita, né? Que é o Eromir Oliveira dos Santos, ele reflita, porque o que ele ganhou com isso? Nada. E Deus ainda o ajudou por ele não ter matado outras pessoas. Aí seria muito pior. Refletir, não vale a pena, viu? Não vale a pena fazer isso de jeito nenhum. Se você estava lá dentro, houve algum problema, saiu do bar, vá para casa, vai dormir. Se não pode beber, para de beber. Para, enquanto você ainda tem como contar a história. Porque se caso você tivesse sido linchado aí, num momento desse de desespero, quem não estaria mais contando a história também hoje era você. Entendeu? Então é bom prestar atenção, viu, Eromir? Sua sorte é que você enfim, tivesse parado o carro tivesse quebrado, parado num canto ali, o povo ia pra cima com tudo. Aí, ó, aí a desgraça estava feita, né? De um lado e do outro. Não vale a pena, tá? Vou pro intervalo comercial e a gente volta já. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rabo. Anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil, você não vê, mas existe. Coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã, o abraço apertado daquele velho amigo, a criançada brincando no final da tarde, o cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro.
aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa, forte como o povo nordestino. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral, uma lagoa que traz sustento para sua gente. Tapioca quentinha de 1000 sabores. Aliás, sabores aqui não faltam. É sururu, quebra-queixo e água de coco geladinha. Tem tanta coisa bonita de se ver. A catedral, as casas antigas de Jaraguá e Nossa Sereia. O filé e o artesanato do nosso povo talentoso que festeja com Guerreiro e Bumba Meu Boi. Gente de Cruz das Almas, Bebedouro, Fernão Velho, gente de todos os bairros, gente de Maceió. A cidade completa 200 anos, cheia de histórias para contar. E tudo que mais amamos em Maceió também é motivo para cuidarmos ainda mais dela. A Câmara trabalha junto com você, propondo ações e fiscalizando para que Maceió continue sendo apaixonante. Parabéns, Maceió, pelos seus 200 anos. Câmara Municipal de Maceió. A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses. Diversas luminárias receberam manutenção ou foram instaladas por toda a cidade, inclusive em comunidades que há tempos sofriam com medo das ruas escuras, como o Conjunto Salvador Lira. Antes minha mãe não deixava eu jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro. Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram e a população voltou a usar os espaços públicos, como praças e quadras esportivas. Meu filho hoje pode ficar na praça, eu não fico mais vigiando ele como antes. Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda Maceió também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade. Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública. A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção. Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055. A ligação é grátis. Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rabo. Fazer o bem é oferecer um novo App Vida a você todos os dias. Por isso, a nossa rede de atendimento não para de crescer. São investimentos constantes em infraestrutura e equipamentos de ponta. Tudo para que serviços exclusivos estejam à sua disposição, como monitoramento do tempo de espera e histórico médico eletrônico. Porque você é o maior bem do App Vida. App Vida faz bem para você. Pois é, estamos de volta com um Fenômeno Uma Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, Canal 25, na net das organizações da Arnon de Melo. E olha, atenção motoristas que seguem em direção ao centro da cidade pelo bairro do Farol. Uma obra inacabada tem provocado congestionamento na rua Afonso Pena. Nós pedimos que o nosso repórter Viderlan Araújo fosse até o local para trazer as informações. Vamos acompanhar. Estamos nesse cruzamento importante na Avenida Tomás Espíndola com a rua Afonso Pena.
próximo da Praça Sergipe. Durante o feriado, muitas informações chegaram dizendo que essa obra realizada pela Prefeitura estaria trazendo muito transtorno para os condutores. Tudo porque essa obra acabou também deixando alguns restos de material que foi utilizado para poder dar um andamento nessa obra. O pessoal da Prefeitura que não quis falar conosco já informou que o intuito desse resto de material que foi colocado aqui foi para evitar que os veículos transitassem e acabassem também prejudicando o trabalho que foi realizado. Então, esse processo acabou sendo passado para a nossa reportagem. Neste exato momento, aqui a rua Afonso Pena vai ser liberado, mas se o Chico Nogueira mostrar, o congestionamento na manhã desta segunda-feira aqui é constante. Quantidade de veículos, é preciso ter um pouco de paciência os condutores nesse exato momento, mas eu acredito que até o finalzinho da manhã, pelo que o pessoal da Prefeitura já passou, já está inclusive finalizando a retirada dos entulhos, isso deve ser liberado e o trânsito deve ser voltar, né, a ser utilizado normalmente nessa região. O pessoal da Prefeitura realizou esse trabalho e durante o feriado, o que foi deixado de material de construção aqui foi apenas para evitar o trânsito de veículos nesse local, pelo que o pessoal passou para a gente, para dar tempo, como se fala no popular, de curar essa obra realizada. Então, até aqui, a situação está sendo colocada como um ponto final nesse processo. A rua Afonso Pena será liberada e, consequentemente, o trânsito na Avenida Tomás Espíndola voltará também a ser o mesmo aqui na parte alta de Maceió, mais precisamente no bairro do Farol. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 na NET. Muito bem. Estava até explicando aqui, o doutor Álvaro comentando. Isso é o seguinte, foi uma denúncia que, inclusive, nós já tínhamos visto. Quando foi feito o recapeamento naquele local, ficou um desnível de uma rua para outra. Além do desnível, a água que corre ali pelo canto das calçadas, que as águas pluviais, não é? Elas estavam ficando empoçadas nessa rua que leva à esquerda para voltar, inclusive, para Fernandes Lima, não é? Então, o que aconteceu? A Prefeitura atendeu o pedido, nosso pedido, fez, inclusive, a canaleta para que a água escorra, para que a água não fique parada. Era um problema sério. Nós estamos brigando contra esse mosquito que vem fazendo um terror horroroso. E a água parada lá, então nós estávamos fazendo nada. Então, o que acontece? Fomos fazer a obra decente, perfeito. E aí a infraestrutura atendeu o nosso pedido, fazendo com que fosse feito. E algumas pedras foram colocadas naquele local para evitar que carros pudessem passar, porque como está sendo feito com cimento e não com asfalto, porque às vezes se fizer com asfalto, não dá tempo de você fazer como eu não vou falar, eu não sou engenheiro, enfim, para fazer com detalhes a canaleta direitinho, porque o asfalto você não consegue moldá-lo muito bem, digamos assim, né? Como se fosse um pedreiro. Então foi feito com cimento concreto ali para poder. Então a cura do cimento, ela seria prejudicada se os carros pesados que passam por ali ou carros comuns entrassem. O que aconteceria? A canaleta ficaria amassada, consequentemente a água ficaria do mesmo jeito. Então foram colocadas pedras para justamente evitar que os carros não atrapalhassem a cura do cimento. Então está explicado aí os motivos. E agora, já que está tudo certinho, está sequinho, final de semana secou tudo, aí eles foram lá retirar essas pedras, tá? E aí vai voltar o fluxo normalmente e a canaleta, pelo que eu vi, está do jeitinho que a gente imagina, tá bom? É isso, então está explicado. Agradeço à Secretaria de Infraestrutura e também à própria Slum, que foi recolher os restos dessas obras e as pedras que foram colocadas para conter o trânsito até a cura do cimento, tá bom? Obrigado. Mais um pedido atendido, graças aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Mas, gente, olha, com a chegada do inverno, ou a mudança do clima, né, com essa mudança também de clima, aumenta o número de crianças com gripes, resfriados, otites ou viroses. As clínicas pediátricas, elas lotam com várias crianças com os mesmos sintomas. E aí os pais ficam sem saber, é gripe? É virose? É otite? É garganta? O que é isso, né? Ficam naquela dúvida. Mas qual a diferença dos resfriados e gripes para as viroses? Como cuidar disso? Essa é a pergunta que nós vamos conversar agora com um pediatra competentíssimo, um dos grandes pediatras aqui do nosso estado de Alagoas e do Norte e Nordeste também, o doutor Álvaro Machado, que está comigo mais uma vez aqui para trazer essas informações. Doutor Álvaro, mais uma vez um bom dia, fique à vontade, um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio para a gente debater esse assunto que sempre quando chega pertinho dessa época, né, é março, abril e tal, só que agora parece que deu uma antecipada, né, doutor Álvaro? Verdade. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia também, obrigado por mais uma vez esse convite de que a gente possa estar falando com a população a respeito dos temas comuns para qualquer família
que é exatamente esse período onde as crianças adoecem mais. É como o Wilson estava dizendo, normalmente existe uma variação sazonal desse tipo de doença. Geralmente essa doença acontece mais a partir do mês de abril, maio, tem o pico em maio, junho, depois diminui isso em julho, agosto e aí entra no verão com uma prevalência menor. Mas esse ano, surpreendentemente, nós tivemos uma antecipação desse quadro para o mês de fevereiro e março. Para vocês terem noção, nas clínicas de urgência, de pronto atendimento, nós tivemos um acréscimo entre janeiro e fevereiro de 60% no número de consultas, no número de procuras, né? E a grande maioria dos casos, exatamente crianças com febre, crianças vomitando. Então, assim, o que aconteceu esse ano, e que normalmente acontece todos os anos, porém esse ano um pouco mais cedo, foi um surto muito grande dessas viroses, desde a gripe e o resfriado, e a gente pode até conversar qual é a diferença entre um e outro, mas deu muita estomatite. Esse ano foi o ano que deu muito quadro, onde a criança refere dor de garganta, e quando você examina, encontra algumas aftas na garganta da criança, a gente chama de herpangina, é um vírus chamado Coxsackie vírus, e esse vírus apareceu assim, teve turmas em colégios que a gente tomou conhecimento, onde 70%, 80% das crianças numa turma tiveram o mesmo quadro, porque isso sai passando de um para o outro. E não só dentro da turma, mas a criança volta para casa e passa para os irmãos e passa para os primos, e aí você começa a ter um encadeamento muito grande com a disseminação muito grande desse tipo de vírus. Tem telespectador que está ligando falando sobre a questão das aftas. Tem crianças que tiveram mais de 30 aftas na boca, garganta. Isso é comum, doutor? Existem dois tipos básicos de estomatite. Existe a estomatite por vírus herpes, que esse é um tipo de estomatite mais grave, porque ele atinge não somente a garganta, mas toda a cavidade oral, toda a boca, inclusive lábios, gengiva. A gengiva fica inchada, a criança não aguenta comer absolutamente nada. Em alguns casos, inclusive, a gente indica internação não pelo quadro da gravidade, mas até para hidratar a criança, porque a criança desidrata porque não aceita nem água. Tudo arde e dói, né? Tudo arde, dói, sangra às vezes, né? E existe um tipo de estomatite que é um pouco mais localizada na garganta, que aí é outro tipo de vírus, não é o herpes, mas é o Coxsackie vírus, e que causa apenas aftas, começa com febre, 2 dias de febre alta, do terceiro dia a criança começa a rejeitar alimentos, a babar, a colocar a mão na boca, e aí você encontra algumas aftas na garganta e dentro de 4, 5 dias isso regride por si só, quer dizer, regride sem precisar de você intervir com medicação, com antibiótico, nem nada disso. O grande problema é a gente superar esses 4, 5 dias de febre e de rejeição alimentar, a família fica logo preocupada, a mãe, por sua vez, fica louca da vida, além por conta da febre, o fato da criança não estar se alimentando preocupa muito. Mas são esses dois tipos que têm aparecido muito esse ano, agora no mês de março, tem tido um pico muito grande de incidência desse tipo de vírus. Isso é causado vírus no contato no ar ou contato de mão, no chão, na boca? Normalmente a transmissão é por via, por gotículas de saliva, espirros. Por falar, por espirro, por transmissão direta de pessoa a pessoa, mãos, que às vezes a criança põe a mão na boca, põe. Uma das coisas que a gente sempre orienta, existe uma tendência natural das pessoas, quando vem uma criança no braço do pai ou da mãe, de segurar a mão da criança, beijar a mão da criança, como uma atitude de carinho, com uma atitude de afeto, uma demonstração de afeto. Só que na hora que você toca a mão da criança, que você beija, você pode estar passando o vírus para a mão da criança e a tendência natural de qualquer criança é levar a mão para a boca. Exatamente. Né? Então a gente sempre recomenda isso para que a gente evite, perca esse costume, perca essa tradição de quando vai pegar numa criança, né, tocar a mão da criança, né, procurar beijar ou nas costas
encosta na cabeça da criança, aonde a criança não tem acesso para levar a mão para a boca e aí se vire agente de transmissão do vírus. Muito bem, muito boa essa sua observação, doutor Álvaro, gostei. Doutor Álvaro, agora só para a gente explicar as viroses, gripes, resfriados, como é que uma pessoa que não é especialista, como o senhor, pode detectar a diferença dessas situações? Até mesmo um especialista como eu, muitas vezes a gente tem uma dificuldade, Wilson, de diferenciar o que é gripe e o que é resfriado. Porque, no fundo, gripe e resfriado, todos dois são a mesma doença. É um tipo que nós chamamos de rinofaringite aguda. A diferença é que a gripe, ela é causada por um vírus chamado influenza e o resfriado por o rinovírus, que é o principal agente. A diferença básica é a presença de sinais e sintomas sistêmicos, ou seja, o resfriado geralmente ele não apresenta febre alta, ele não apresenta dor no corpo, ele não apresenta aquela adinamia, ou seja, a falta de vontade de fazer as coisas, ou seja, a criança fica na cama. No adulto é mais fácil você perceber isso, porque o adulto, quando ele está gripado, ele fica na cama mesmo, né? E quando ele está resfriado, não, ele volta à atividade normal, somente espirrando, corizando, mas ele não tem os efeitos, os efeitos sistêmicos, como febre, inapetência, para de comer, adinamia, dor no corpo, ou seja, o cara fica na cama mesmo. Então, a diferença básica está na presença ou na ausência de sinais e sintomas sistêmicos. Mas, a partir daí, na hora que você detecta um caso mais grave, e nós estamos na vigência agora de um surto de influenza, todo ano nós temos, comumente, nos meses de maio, junho, julho, um surto de influenza em todo o Brasil. Mas esse ano especificamente, você vê agora em São Paulo, ainda ontem a gente viu na televisão, 37 pessoas já morreram em São Paulo pelo vírus H1N1, que é um vírus da gripe, que é um vírus que tem vacina, que todo ano o governo faz uma campanha de vacina, desde eu acho que 2008, 2009, que a gente está fazendo a campanha com H1N1. Só que esse ano existe uma necessidade, uma premência de antecipar essa campanha, no sentido de que o vírus ele se antecipou. Então, ao invés de aparecer no mês de maio, junho e julho, ele apareceu agora em março. Pois é. Né? Então, assim, o Ministério da Saúde, tudo indica que vai antecipar um pouco mais essa vacina. As clínicas de vacinação que estavam sem ter acesso à compra dessa vacina, já a semana passada a Anvisa já liberou a venda dessas vacinas. Enfim, a recomendação que nós fazemos, o governo manda que se vacine as crianças todas até 5 anos de idade e as crianças que têm situações, patologias de risco. Bronquites, asma e tal. Nós não. Nós, como pediatras, recomendamos que todas as crianças, independente da idade, tenham acesso à vacina. Todas. 6, 7, 8, 9. Quem puder vacinar, vacine. Tá? É como os adultos também. Os adultos, geralmente, eles pedem para deixar para as pessoas acima de 60 anos, porque são pessoas de risco. Mas agora nós temos, por exemplo, conhecimento de que tem um jovem com 35 anos de idade na UTI, né, com problemas respiratórios por conta do H1N1. Então, assim, qualquer idade, quem puder ter acesso à vacina, faça a vacina, porque realmente é um quadro que, na grande maioria das vezes, não causa complicações, mas quando causa complicações, essas são muito graves. Agora, essas complicações são comuns de qualquer gripe, ou é um vírus específico desse influenza que, por exemplo, desencadeia mais do que a pneumonia? O que ele desencadeia, que debilita e pode até matar, doutor Álvaro? O influenza, ele é um vírus que ele tem diversos sorotipos, ou seja, tipos diferentes, né? E esses sorotipos, o mais grave que nós temos atualmente no nosso país é o H1N1, que é aquele que entrou no Brasil tem uns 7, 8 anos atrás, né, que ele começou a aparecer, deu aquela epidemia nos Estados Unidos e em outros países. E nos Estados Unidos ele ainda está endêmico. Tem pessoas que agora, nesse período de férias, teve criança daqui de Maceió, inclusive, clientes que foram passar férias lá na Disney que pegaram o H1N1. Né? Então, assim, ele é um vírus hoje cosmopolita. Ele aparece em quase todo mundo. Mas, assim, ele tem um grau de gravidade maior
porque às vezes pega a pessoa com as defesas mais baixas e aí pode atingir as vias aéreas inferiores, os pulmões, levando a uma insuficiência respiratória, uma pneumonia mais grave, podendo levar inclusive o indivíduo à morte, né? E como diagnosticar, então, o que é essa influenza? Esse é o que nós estamos recebendo agora, muitas informações. Dizem as mamães que calma, que é apenas uma maneira de prestar atenção e um relato de um profissional que está explicando os detalhes. A preocupação das mães, que, claro, são as que mais sofrem, toda a família, mas a mãe que está mais próxima da criança, é como detectar se a criança está com a influenza H1N1. Você não tem como fazer esse diagnóstico de princípio rápido. O que a gente tem que orientar é o seguinte: toda criança que apresenta um quadro febril, acompanhado de tosse, de coriza, com febre acima de 39 graus, essa criança ela tem que ser avaliada por um profissional de saúde. Então, tem que se procurar o posto de saúde, a unidade de pronto atendimento, né, no sentido de que essa criança possa ser avaliada clinicamente, ser feita uma ausculta no pulmão dessa criança, olhar a garganta, para você ver se ali existem sinais de alerta. O pediatra, o médico que atende criança ou o médico que atende adulto clínico, ele tem alguns sinais de alerta, de alarme, para poder detectar o risco maior ou menor. Se aquilo é um simples resfriado, se é uma gripe sazonal, dessas gripes mais comuns, ou se é uma gripe onde você tenha um risco maior. E aí sim, esse profissional poderá encaminhar para fazer outros exames, exame de sangue, raio-x de tórax, e se preciso, referenciar esse indivíduo, seja adulto, seja criança, para um hospital de referência, onde ele possa ser acompanhado no caso de suspeita de H1N1. Muito bem. As vacinas têm contraindicações, doutor, para crianças? Assim, a princípio, a indicação da vacina é a partir dos 6 meses de idade, né? A partir de 6 meses, todas as crianças devem ser vacinadas, à exceção de crianças que tenham deliberadamente alergia à proteína da clara do ovo, né? Então, as crianças que já se sabe que têm alergia clara, a clara do ovo, quer dizer, alergia à clara do ovo, que já teve, quando comeu clara de ovo, teve uma urticária, ou teve um edema de glote, ou ficou cansada. Essas crianças devem-se evitar a vacina, já que a vacina ela é produzida a partir da clara do ovo e que pode dar uma reação cruzada com esse tipo de criança, com esse tipo de alergia. Muito bem. Tem muitos pais aí, agora são as precauções, né? O que fazer, então, para evitar? Porque, na verdade, isso vai acontecer porque está no ar. A qualquer momento poderá acontecer comigo, com o senhor, qualquer pessoa, com a senhora de casa, com o meu filho, o seu, enfim. O que fazer? Evitar, por exemplo, aglomerações, escolas, por exemplo, preocupados com escolas. Eu acho assim, eu acho que a gente não tem como isolar uma criança, nem uma família, numa redoma de vidro. O Volpone, né? Não existe isso. Do Volpone, daquela época. Né? Então, assim, a gente não tem como fazer isso. Lógico que não tem indicação nenhuma das pessoas deixarem de circular na rua, de irem para a escola. Não existe nenhuma situação de pânico que chega a esse ponto. As crianças devem frequentar a escola normalmente. O que nós pedimos, solicitamos sempre aos nossos clientes, né, na universidade, nós sempre recomendamos que os nossos alunos passem essa informação adiante, de que quando uma criança tiver com sintomas de gripe, de resfriado, evite de ir para a escola. O que a gente tem visto muito é que as mães, os pais, eles, de forma, desculpe o termo, irresponsável, né? Às vezes a criança está com um quadro de um resfriado, de uma gripe, e eles mandam para a escola, né? Na hora que vai para a escola, naquele círculo ali com mais 15, 16, 18, 20 crianças, logicamente que o risco desse vírus se transmitir para as demais crianças é muito maior. Então, gente, se o seu filho está com sintomas de resfriado, de gripe, dá um jeito de ficar com ele em casa, não é? Não manda para a escola. É uma maneira que você tem de ter a sua responsabilidade como cidadão, não é? De fazer a sua parte perante a saúde pública. Não é só o profissional de saúde que tem que fazer isso. A família também é responsável por isso. Então, assim, é fundamental que nesses casos você não mande a criança para a escola, evite aglomerações, evite de levar para aniversário de criança, onde você vai chegar e vai beijar outras crianças, vai disseminar o vírus e aí, logicamente, você vai piorar muito mais a situação. Perfeito, né? Essa puxada. Dá bastante líquido para a criança, é fundamental, né? Se você tiver que pedir
você só tem uma bala na agulha, você só tem uma bala no rifle para matar o leão. Né? Então, eu só tenho uma medida para matar o resfriado, a gripe. Eu escolho qual? Eu escolho dar bastante líquido para a criança. Então, hidratar a criança é a base de tudo. Você fluidifica as secreções, você diminui a temperatura, você hidrata a criança, melhora o estado geral, hidrate bem seu filho, tá bom? Então, além de hidratar bem seu filho, você procura lavar bem o narizinho da criança, sempre instilar soro fisiológico para essa criança, controlar a febre e entender que gripe ou resfriado não tem indicação de se dar antibiótico. As famílias buscam sempre uma forma de resolver da maneira mais rápida possível o quadro febril e ficam sempre na intenção de que febre se trata com antibiótico, quando na verdade isso não funciona. Antibiótico é para infecção por bactéria. Se você tiver uma otite bacteriana, uma sinusite, uma amidalite por bactéria, uma bronquite ou uma pneumonia. Fora isso, para gripe, antibiótico não funciona. Nem funciona, pior. Né? Quando você dá o antibiótico de forma inadequada, aquelas bactérias que formam a flora bacteriana normal do organismo adquirem resistência àquele antibiótico. E numa outra situação, que você vai precisar de usar esse antibiótico, você já não vai ter mais efeito. Pois é, exatamente, deixando o vírus mais resistente, né? Doutor, rapidamente, tem várias pessoas lhe dando os parabéns por essa aula, várias pessoas que tinham dificuldades de entender, de saber os detalhes. Tem também uma telespectadora que ligou dando os parabéns, que sorteou essa lição, era o que eu ia dizer, inclusive ela está dizendo, em relação a essa puxada de orelha, por exemplo, das pessoas terem a responsabilidade de preservar. Se o seu filho está dodói, não levar para um colégio ou para aniversário, porque você acaba disseminando isso para outras crianças. Então, estão dando os parabéns pela maneira, pela postura do senhor. Receba esse carinho também dos nossos telespectadores. E tem muita gente ligando também, perguntando em relação a se deve dar para a criança o antitérmico, já que a febre é um alerta do corpo dizendo que alguma coisa está errada. É certo dar o antitérmico? Até que grau se dá o antitérmico, doutor Álvaro? Muito boa essa pergunta. Antitérmico, gente, é uma droga como qualquer outra. Ela tem os seus efeitos benéficos e tem os seus efeitos adversos. O grande problema é a gente entender que a febre é um mecanismo de defesa do organismo. Tem um autor que diz, a febre não é um inimigo, mas é um amigo. Né? A febre é muito mais amiga do organismo do que inimiga do organismo. A febre é um sinal de alerta de que alguma coisa está acontecendo de errado, de que existe um processo infeccioso em curso no organismo da criança. Se a gente tivesse condição de deixar a febre correr, se a febre não desse dor no corpo, dor de cabeça, risco de convulsão, a gente deixava que a criança tivesse febre. Porque a febre é uma elevação da temperatura no sentido de favorecer o processo de defesa do organismo, de favorecer a guerra que se trava entre as nossas defesas e os vírus e as bactérias. Então, a febre é muito mais benéfica do que maléfica. O grande problema é o risco que você tem de ter convulsão, é o desconforto que a febre causa, dor de cabeça, dor no corpo. A moleza, né? A moleza, a para de comer, enfim. A gente tem que usar o antitérmico como forma de não punir a criança por esse sintoma que é tão desagradável. Agora, todo remédio ele tem que ser usado, primeiro, você não deve dar antitérmico com temperaturas abaixo de 37,8. 37,8, 38 graus. A não ser crianças que já tenham tido convulsão febril anterior, que aí com 37,5 você já dá. Segundo, evitar de estar dando o antitérmico com intervalo menor do que 6 horas. Por quê? Porque você pode causar hipotensão nessa criança, pressão baixa, você pode causar hipotermia, temperatura baixa, você pode causar lesão, inclusive, de fígado, por exemplo. Né? O paracetamol, que é uma droga tão utilizada, se você usa muitas vezes, ele tem uma ação tóxica no fígado também. Então, assim, tentar respeitar o intervalo mínimo de 6 horas de uma dose para outra, para que a gente não dê sobrecarga do mesmo antitérmico e que possa levar a efeitos adversos que aí sim, aí vão ser muito piores do que o resfriado ou do que a gripe. Muito bem. Doutor Álvaro, mais uma vez eu quero agradecer, receba o carinho
tá? De todas as nossos telespectadores, a grande maioria são mães que estão também nos ligando, mas lhe dando os parabéns. Fico muito feliz. Nós tínhamos várias outras perguntas, mas acho que o senhor conseguiu aqui dissipar muitas dúvidas neste objetivo, que é a questão dessa antecipação do vírus influenza, né, da gripe, esse H1N1 que acabou criando esse terrorismo, digamos assim, esse medo, né, das mães, dos pais, enfim. Então, quero agradecer a sua participação e agradecer mais uma vez pela sua vinda aqui no programa. Sei que sua agenda é bastante dinâmica e corrida, e sempre que precisar, esse espaço estará sempre à sua disposição. Da mesma forma, Wilson, acho que agradecer essa oportunidade. Eu digo sempre aos meus alunos que o médico, antes de tudo, ele é um educador. Então, o principal papel do médico é educar para a saúde, né? Antes de saber passar um remédio, prescrever um remédio, antes que tudo, ele tem que saber orientar. O pediatra, sobretudo, ele tem que ter uma relação muito direta com a família, e ninguém nasce sabendo. A gente, muitas vezes, está diante de uma mãe que não teve acesso ao conhecimento, que não teve acesso à escola, e muitas vezes alguns profissionais até se irritam, acham que o pessoal é desorientado, mas ele é desorientado porque ele não teve oportunidade. Nós que tivemos a oportunidade de ter acesso à informação, de ter acesso à cultura, né? Nós temos principalmente a obrigação de passar essa informação adiante. Obrigado pela oportunidade de tentar disseminar um pouco mais do pouco conhecimento que a gente tem. Muito bem. E vocês vão observar que geralmente eu dou a mão às pessoas, mas vocês observaram que, como eu estou com a garganta ruim, eu dei uma torcida nesta mão. Então, não vou dar a mão ao doutor Álvaro, porque isso é outra coisa importante, né? Para, de repente, o doutor Álvaro, logicamente, ele é médico, ele vai passar a mão no álcool, tal, tudo bem, para poder atender as outras pessoas. Mas eu, responsavelmente, né, e educadamente, por isso que pedem que, se você tossir, torça no antebraço, né, doutor? Para evitar que as mãos, que a gente está sempre tocando nos trincos de portas e tal, e sempre lavar as mãos. Então, por isso que eu não vou dar a mão ao nosso querido doutor Álvaro Machado, em respeito e para não disseminar a gripes e outras coisas mais. Tá muito sem querer, acabou ficando um exemplo aqui, né? Muito bem. Doutor Álvaro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Pela oportunidade. E vamos tentar levá-lo, dependendo da sua agenda, lá para o nosso programa de rádio também. É muito importante para a gente possa explicar um pouco mais sobre isso também para a grande população. Tá? Prazer grande, prazer revê-lo aqui mais uma vez, e sempre bem-vindo, sempre que precisar, o espaço está às suas ordens. Muito obrigado. A vocês que ligaram, obrigado pelo carinho. Não dá para a gente fazer todas essas perguntas, então eu ia ficar com o doutor Álvaro aqui até o próximo mês, tá bom? Mas vou trazê-lo em outras oportunidades, com outros assuntos, para que vocês possam também entender, porque como ele, além de grande especialista, ele também é professor. Então é ótimo, porque ele tem uma maneira muito fácil, muito gostosa da gente entender, que foi essa expressão que a dona Cida, que ligou, geralmente não cito nomes, mas ela disse que o senhor tem uma maneira muito gostosa, muito fácil de entender. E isso é muito legal. Acho que é importante que o profissional receba esse afago, porque eu acho que esse trabalho é maravilhoso, tanto de salvar vidas, como também de passar a informação para as pessoas que talvez não tenham as informações necessárias ou não tiveram o privilégio, né, do estudo e das informações, como o doutor Álvaro disse aqui. Parabéns, viu? Pela humildade e pela sobriedade, então, desses assuntos e do respeito em receber as pessoas no consultório, vendo as suas limitações e entendendo-as também. Parabéns, mais uma vez, um exemplo para os outros colegas. Vamos para o intervalo comercial, a gente volta já, não sai daí. Anda logo, tira isso daí, para trabalhar. Maria tem 10 anos e tem sua infância destruída trabalhando em um lixão. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava.
O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Estamos de volta e sem perder tempo, direto à notícia. A solenidade de transmissão de cargo do novo secretário de Segurança Pública, o Coronel Lima Júnior, aconteceu na manhã de hoje, lá no Salão Aquatune, lá do Palácio República dos Palmares, e Viderlan Araújo esteve lá e traz as informações. Vamos ver. Aqui no Salão República dos Palmares aconteceu na manhã desta segunda-feira a apresentação oficial do novo secretário de Segurança, Coronel Lima Júnior, que estava no CPC, no Comando do Policiamento da capital. Um evento que contou com diversas autoridades. O salão está neste exato momento lotado e dá para perceber uma grande movimentação, muitas pessoas aqui fazendo parte desse processo. E é claro que durante toda essa solenidade, as autoridades, as pessoas influentes aqui da nossa capital também marcando presença, como o governador Renan Filho, que fez o anúncio de posse, que fez realmente a confirmação de Coronel Lima Júnior como novo secretário de Segurança, que vai tentar dar um trabalho, vai tentar dar um andamento ao trabalho do antecessor Alfredo Gaspar de Mendonça, que nos últimos 14 meses comandou a Segurança Pública de Alagoas e conseguiu diminuir os índices de violência. Nesse exato momento, o governador Renan Filho está justamente conversando com a imprensa, está naquele setor, e o Coronel Lima Júnior também conversa com a imprensa. Vamos tentar nos aproximar aqui do governador Wilson Júnior para tentar ouvir aqui, dá licença pessoal, tentar ouvir o governador Renan Filho falando desse período aí, viu Chico? Tentar aqui conversar com o Coronel Lima Júnior, com o governador Renan Filho, vamos ouvir. Eu disse na campanha durante o ano passado inteiro e queria repetir aqui, nós não vamos terceirizar a responsabilidade, trazer gente de fora para resolver os nossos problemas. Essa estratégia também já foi tentada e deu errado. Trouxeram um general para cá, não deu certo. Trouxeram delegados da Polícia Federal que não conheciam a realidade de Alagoas e nenhum deles conseguiu liderar as polícias. Nós esperamos agora que, com presença do governador, com foco na segurança pública, com a liderança do Coronel Lima Júnior, nós possamos ter a integração que tivemos com o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça para continuar colhendo bons resultados na segurança. Pois é, o governador Renan Filho falando com a imprensa. Vamos tentar nos aproximar também do Coronel Lima Júnior. Vou tentar me aproximar, com licença aqui o pessoal, tentar me aproximar do Coronel Lima Júnior para ouvir o que diz o Coronel Lima Júnior. A Secretaria de Segurança Pública é brigar por melhorias. O governador tem feito um esforço tremendo, tem atendido e tem honrado os acordos que foram feitos com a categoria, e isso aí nós vamos estender agora para todas as categorias e defender a valorização dos nossos policiais. Os nossos policiais são merecedores dessa valorização, e eu sempre digo que a única categoria que sai de casa com risco da própria vida para defender terceiros são os policiais. Então isso nos deixa muito honrados, muito felizes, e temos policiais que são vocacionados. E isso nós vamos trabalhar sempre junto com todos para reduzir esses índices de violência. Pois é, então aí a participação do Coronel Lima Júnior conversando com a imprensa, conversando nessa apresentação, né? Essa apresentação oficial. Com licença aqui, o pessoal também está por aqui, né? O doutor Alfredo Gaspar de Mendonça foi, inclusive, durante 14 meses o secretário de Segurança, conseguiu reduzir índices de violência aqui na nossa capital, e durante toda essa movimentação aqui na manhã desta segunda-feira, aqui no Palácio República dos Palmares, com a presença do governador Renan Filho, foi feita justamente essa solenidade para a apresentação oficial do Coronel Lima Júnior como novo secretário de Segurança aqui do estado de Alagoas, para essa sequência da sua gestão, e que tem como objetivo diminuir os índices de violência no estado de Alagoas, dando sequência a um trabalho que Alfredo Gaspar de Mendonça já tinha realizado. Agora eu volto com você, Wilson Júnior, nos estúdios da TV Mar Canal 25. Forte abraço.
Obrigado, meu querido Viderlan Araújo. Forte abraço para você também. Parabéns aí pela sua cobertura junto aí com o nosso... Quem é o repórter cinematográfico que está com ele? É o Chico Nogueira, né? O grande Chico Nogueira e Viderlan Araújo. Tá aí, você viu passando ali o nosso querido Alfredo Gaspar de Mendonça, o governador Renan Filho ratificando o que disse, inclusive, em campanha, que continua, não é? Na verdade, foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça não saiu por incompetência, não saiu porque não quiseram que ele ficasse, não saiu por interferências políticas, nada disso, apenas uma decisão do Supremo Tribunal Federal que acabou fazendo com que vários, não só o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, mas outros também, pessoas que estariam envolvidas do Ministério Público no Executivo, não fizessem parte de cargos do governo e da Prefeitura e do Executivo de uma forma geral. Uma pena. Mas aí está o Coronel Lima Júnior, né, que era o comandante da Polícia e que agora assume a pasta da Secretaria de Segurança, mantendo aí, dando a continuidade ao trabalho brilhante que fez o nosso querido doutor Alfredo Gaspar de Mendonça, que ficará em nossos corações para sempre. Muito bem. Gente, olha, se por um lado o banco facilitou o acesso ao crédito ao elevar o teto do financiamento, por outro lado dificultou esse acesso ao tornar o crédito mais caro. E como é que fica esse cenário? Vamos ver agora com o economista Lucas Sorgato no quadro Economia de hoje, que está no ar. Meu querido Lucas Sorgato, estava com saudade de você, Lucas. Você está mais moreninho, está mais bronzeado, né? Muito bem, eu acho que a economia está dando certo. Enquanto alguns choram, uns vendem lenço, né? Muito bem. Lucas, voltou a financiar 70%. Mas aumentaram as taxas também, não é? Isso é bom ou é ruim para o consumidor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, está com saudades também, né? Veja bem, por um lado é bom e por outro é ruim. É aquela coisa, deu por um e tirou. Deu com a mão, tirou com a outra. Antigamente, até sexta-feira, estava financiando 50% do imóvel usado, ou seja, eu tinha que dar 50% de entrada. Um imóvel de 200 mil, você tinha que tirar 100 mil do bolso e toma aqui. É um valor mais alto, né? O que ele fez agora, a partir de sexta? Modificou, financiou agora até 70%, ou seja, você tem que dar 30% de entrada. Daqueles, então, 200 mil que era o imóvel, você agora tem que dar 60%. Opa, que você ganhou uma folga de 40 mil. Até aí, tudo bem, sem nenhum problema. Qual é a grande questão, Wilson? A grande questão é que ele saiu de uma taxa de juros que antes era de 9,90 para uma taxa de juros de 11,22. Eu não sei se tem como a gente focar aqui. Tem como aqui, a gente tentar... Nosso companheiro ali, o Josiel, vai dar uma focalizada Josiel, aí. Veja bem aqui. Então, sai aqui de uma taxa, que era a minha taxa ali de balcão, ou seja, aqueles 9,90 que a gente tem, para uma taxa de 11,22. Isso daqui, Wilson, ele gera um aumento na parcela de aproximados 13%. Vira aqui para cá. Deixa eu segurar para você. Pronto. Fica aqui. Deixa eu segurar para você poder ficar mais à vontade. Agora saiu aqui. Agora ficou bom, Não, tem que tocar na tela aqui para poder escurecer. Bom, mas o que a gente tem em linhas gerais aqui, então? 13% do aumento de parcela, Wilson. 13? Sai uma taxa de 9,90 para 11,22, que cresce a parcela em 13%. Então, assim, é um valor substancial, é um valor considerado alto. Então, se fica mais fácil eu dar entrada, fica mais difícil eu fazer o quê? Pagar todo mês. Wilson. Então, eu tenho que planejar bem nisso daí. Uma parcela, então, que ia sair antes de R$700, agora essa parcela virou 800. Poxa, é um valor substancial, então, Wilson. Então, o que é que deve fazer? Vai ter impacto nas construtoras, vai ter aí um impacto também. O que é que o consumidor deve fazer agora? Olha, essa é uma situação interessante que a gente tem que ver. O impacto maior daí, para falar a verdade, Wilson, vai ter dois, né? Mas o impacto bem positivo nas construtoras, por quê? Porque a Caixa financiava das construtoras, então, dando 80% de entrada, 85%, que seria o valor financiado pela Caixa, 80% e 85%, com a taxa de juros mais baixa, tá? Quando ele faz isso, ele coloca para financiar próximo ao valor da construtora um imóvel usado. O que é que acontece? Fica mais interessante você financiar um imóvel novo. Por que fica mais interessante o imóvel novo? Porque você vai dar uma entrada menor e você vai ter uma taxa de juros menor também do que o usado. E qual a importância disso? Bom, as construtoras estão aí crescendo, tem muitas unidades vagas e ela gera o quê? Mão de obra. O imóvel usado, não.
Então vai ter um impacto positivo, possivelmente, para a questão das construtoras. E também tem um impacto positivo para o cliente. Ou seja, que agora possibilita que ele compre aquele imóvel usado que antes estava inacessível por conta da entrada. Qual é a grande questão que eu vou ter que fazer agora? Já sei que essa parcela vai aumentar. Saiu de uma taxa, então, que a gente chama de taxa de balcão de R$ 9,90 para R$ 11,22. A taxa de servidor, que era R$ 9,50, passou para R$ 10,70. Aumentou de todo mundo. Ficou um pouco mais caro. Mais fácil de comprar, mais difícil de manter. Então, o que tem que fazer, então? Prestar bastante atenção, fazer cálculos ou esperar que essa maré diminua? Eu acredito que diminuir essa maré pode demorar um pouco. Veja bem, uma situação que a gente tem que analisar. Só do início do ano para cá, Wilson. Primeiro, início do ano, estava financiando pelo sistema pró-cotista. Aí agora não está mais. Quando chegou em março, eles disseram que vai voltar a financiar pelo pró-cotista, mas ainda não voltou. E só nessa espera de você pensar, poxa, será que vai sair? O que foi que aconteceu? O outro sistema de financiamento se tornou mais caro. É verdade. Lucas, pode se tornar mais barato? Pode, mas pode também se tornar mais caro. A mudança de regra aí, do último ano para cá, em relação ao sistema financeiro de habitação, ela mudou bastante. Ou no montante ser financiado, ou no valor, ou na entrada, ou nas exigências que você tem para poder conseguir esse crédito. Então, realmente, se a gente imaginar, posso esperar para melhorar? Pode, mas também pode piorar. Qual é o melhor caso? Planejar agora e ver, poxa, do jeito que está agora, eu tenho como financiar? Tenho, então eu vou entrar neste ramo. Muito bem. Então é prestar atenção, analisar e tudo na pontinha do lápis ali para saber até onde você pode ir e se pode ir. Exato. Já que a gente teve um aumento de 13%, será que isso vai entrar agora no seu orçamento ou é melhor você rever o valor do imóvel a ser financiado, procurar em uma outra região, aquilo que vai se adequar ao seu bolso e não apenas à sua vontade, ao seu sonho. São coisas que a gente tem que separar bem nessa hora financeira. E se não for nada urgente, puxa o freio de mão e deixa... E aguarda um pouco mais. Deixa a carruagem passar, não Exato. É isso? Muito bem. Lucas Sorgato, mais uma vez, um prazer tê-lo aqui, companheiro. Seja bem-vindo sempre aí, você sempre trazendo informações precisas aqui pra gente no programa, no quadro Economia. Sucesso, estava com saudade, que bom que você está de volta. Até semana que vem, Wilson. Semana que vem, na próxima segunda-feira, com muito mais informações sobre a economia. Espero que melhores, não é? Vamos ver, vamos tentar. Um abraço, Lucas. Grande Lucas Sorgato, muito bem, trazendo sempre aí detalhes e dicas importantíssimas para você fazer bons negócios sem tomar sustos no final, né? Tá bom? Diretor, acabou por hoje? Acabou? Acabou por hoje, acabou, muito bem. Mas, gente, olha, vamos encerrando o programa por hoje. Obrigado a você pelo carinho da audiência. A gente volta a se encontrar amanhã, 7 horas da manhã, no Gazeta Amanhã, tá? Rádio Gazeta M, 1260. Eu estarei lá de 7 às 9 no nosso Fenômeno Gazeta Amanhã e aqui na TV Mar, canal 25, na NET, às 10h30, com o Fenômeno A Vez do Povo. Tá bom? Muito bem. E já sabe, se tiver muitos amigos, eu faço parte deles. Mas se um dia tiver apenas um amigo, podem ter certeza que esse amigo sou eu. Fiquem todos com Deus, uma excelente tarde e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, boa semana para todos. Tchau, tchau.